Olá, sou eu, Gislaine Camilotti, aqui dos Estúdios Palavra Viva, que mais uma vez chega aí na sua casa e peço permissão para chegar na sua casa nessa noite para fazer acontecer o nosso programa Papo de Fé. Quero que você sinta-se acolhido, amado, amparado e respeitado, porque é isso que o sentimento que me envolve quando eu venho para este sofá e me direcionar a você aí na sua casa, seja por celular, por quais opções, Joãozinho? Tablet, Smart TV, enfim, qual seja a sua opção escolhida, mas o importante é que você está aí, comigo vai fazer acontecer esse programa, que todas as sextas-feiras a gente corajosamente se coloca aqui à frente das câmeras para fazer essa interação com você. Nessa noite comigo, além do meu amigo João Paulo, meu irmão de barriga, João Paulo, depois que com esse convidado que está aqui, gente, já saiu de tudo aqui nesse estúdio, mas que vai ficar, o produtor, o diretor já está montando uns, como é que fala, diretor? Back-off? Essa palavra não pede para repetir de novo, que qualquer dia a gente vai tá passando também, mesmo porque, gente, só lembrando, e eu deixei passar batido, o nosso programa já faz um ano que está no ar, graças a você, graças à sua paciência e graças à sua fé, porque pela sua fé é que nos motiva e estimula a nós estarmos aqui, trazer pessoas com conteúdo de fé, como está aqui nessa noite. Além do João Paulo, o Gabriel e o Alexandre, nosso estúdio hoje está acompanhado de assessores, porque o nosso convidado tem assessores. Ele diz que não é, mas eu prefiro acreditar sim, porque é bom que quando a gente sai em missão tenha companhia santa, e ele fez isso. Eu também tenho aqui a minha filha Ana Laura, a Rayane, o seminarista Luiz Eduardo, que nessa noite também veio aqui fazer presença nesses dias de férias. Eles que são amigos da minha filha também fizeram questão de estar aqui comigo e com você aí de casa. Nessa noite, a pessoa que está aqui no estúdio, gente, eu vou dizer para você que ela talvez seja novidade para você, a aparência dela, porque o nome dela já foi citado aqui em vários programas. E quando eu disser o nome dele, automaticamente você que é meu telespectador, você que acompanha o nosso programa, vai assimilar o nome com a pessoa. Não se surpreenda, mas Deus tem os meios dele. A hora que você olhar a pessoa, você não vai dar muito para ele não, mas pelo relato das pessoas que aqui já estiveram e já falaram do nome dele, você vai valer com certeza e chegar à conclusão que eu cheguei, que Deus usa a forma que ele quer usar. Mas, brincadeira à parte, eu tenho aqui nessa noite a alegria de receber um grande homem de Deus, hoje seminarista, cantor, pregador. O que mais, Joãozinho? Tá bom, irmão, amigo, confessor daqui uns dias, mas antes de ser padre, para ser seminarista, já é confessor, enfim. Ele é aquelas pessoas, como que eu diria, aqueles... multiuso na evangelização, mas para mim particularmente, eu diria assim que é aqueles presentes, aquelas joias que Deus coloca na tua vida, para te lembrar assim, ó, tá vendo? Vale a pena, porque se você não estivesse na caminhada, você jamais poderia vivenciar as experiências que você vive quando está ao lado dessa pessoa. Eu falo e quero desejar a ele as boas-vindas, e para você terminar com esse suspense, eu trago aqui nos estúdios com muita alegria, esperei bastante também, porque ele é metido, nem padre ainda, mas já é metido. Nessa noite está aqui comigo ele, Fábio Gomes, seja bem-vindo, meu amor, tudo bem? Nossa, gente, ele tá com a mão gelada. Você pensa que é fácil? Dá seus pulos aí. Boa noite, Gisa, obrigado pelo convite. Então, Fábio é isso aqui, né? Olha lá pra quem... Você fez tanta propaganda, falaram tanta coisa, e é isso aqui só, gente. É só isso aqui, já tá bom, já. Gente, mas só com isso já é metido pra caramba, você não tem noção, mas é brincadeira. Gente, esse é o Fábio Gomes. Vou relembrar, porque talvez você meu vídeo, porque você sabe que o meu programa, você esnobou pra vir, mas você vai querer voltar e não vou deixar mais. Mas é brincadeira. O Fábio é aquela pessoa que quando esteve aqui, a Marilza falou de você. Vamos ver, ajuda eu a relembrar. A Rose, quando esteve aqui, no mês de maio, ela esteve aqui, mencionou bastante da sua pessoa. A Marilza eu falei. A Rose também.
Ah, é as mesmas, menina. O Joãozinho, ele só não vem aqui na frente, ele fica ali mandando foto para todo mundo. E o duro que a gente pede a foto para ele, depois ele fala assim, não tem mais não, já escrevi. Brincadeira, gente, ele manda assim. Mas enfim, Fábio Gomes, quero dizer para você a alegria de ter você aqui. Você sabe que você é meu irmão, não de barriga, né? Porque senão o Joãozinho já vai brigar. Mas o Fábio, gente, é aquela pessoa assim que te faz você lembrar que você é de Deus, com todos os seus defeitos que você tem. É aquela pessoa que consegue fazer com que você entenda para que você está aqui nessa terra, para que você veio e por que Deus te chamou para determinada missão. E eu quero conversar com ele, porque falar de você é muito fácil. Amém. Porque as pessoas, eu acho assim que o verdadeiro cristão não precisa que ele fale. As atitudes falam por si próprio e as pessoas que aqui já estiveram falando tão bem de você. E eu também acredito que vou ter a oportunidade de relatar a experiência que eu vivi com você, que vivemos e que vivemos ainda, porque a cada encontro com o Fábio, gente, sabe, aquela... quando você lava a alma, e a gente não precisa de palavras, é num olhar, é num abraço, é numa música que a gente canta junto, enfim. Mas eu não vim para falar de mim. Nessa noite eu recebo, hoje você é seminarista, né, Fábio? Sim, hoje eu estou no 2º ano da caminhada formativa, meu 1º ano de filosofia, 2º ano da caminhada. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite para estar aqui, tá? Eu não enrolei tanto, gente, para estar aqui. Eu fico muito feliz de ouvir de você, uma pessoa que me inspira muito, uma pessoa que eu gosto muito, da família, né? Me sinto da família Camilote também, da família Palavra Viva e das pessoas que aqui pisaram, que são pessoas que refletem Deus para mim, sabe? Tanto a Marilza, a Rose, a Vivian, que esteve por aqui há alguns dias, você, toda a sua família, são pessoas que refletem Deus para mim. Então, receber o carinho dessas pessoas para mim é muito bom. E tá aqui também. Até que enfim, né? Gente, hoje ele se arrumou, né, Joãozinho? Geralmente ele não tá bonitinho. Dá um close nele aí, ó, gente, você viu, com frio desse a gente tem que tomar banho para vir aqui. E você não valoriza o... Não viu o esforço, né? Não, ficou o dia inteiro sem comer. Vou dedar também. Você viu? O dia inteiro sem comer para não ficar parecendo que... Como é que você chama? Que você parece ainda domingo lá no... Panda, eu não quero parecer no pandinha. Era o medo de dar alguma coisa, comer demais e passar mal gravando. Então, a gente toma alguns cuidados, viu, gente? Isso aí é prudência, isso aí é coisa de gente de Deus, porque a pessoa quando é de Deus é prudente, ela se policia, mas ó, tá vendo? Já começa aí, gente. Mas, Fábio, vamos trabalhar, porque senão o nosso diretor já vai bater em nós. O Joãozinho, que é o que tem mais juizado aqui, perto do C já perde estribeiro também. O que o nosso pai vai falar de lá? Se comporta, rapaz, senão o seminário também vai te expulsar. Meu reitor, na hora que vê a gravação, já vai me puxa a orelha também. Mas, bora Fábio, trabalhar. Seminarista, já que você não chegou, a gente sabe que você tem um trabalho lindo na música, né? Depois você também vai deixar os seus arrobas. Conta um pouquinho, quem é o Fábio Gomes, na sua essência, para a gente daí partir para o seu ministério, para o seu chamado e até a sua vocacionado, que chama, né? Enfim. O Fábio Gomes, Fábio Fonseca Gomes, tá? Vocês ficaram brigando comigo que eu não uso do meio? Ele falou, diretor! Sou filho de seu Manuel e da Dona Maria. A minha trajetória com Deus, eu acho que... Primeiro, eu sempre digo que das coisas, da relação com Deus, o que mais me encanta é poder saber que eu conheço a minha história, eu sei quem eu sou. E sabendo a bagunça que eu sou, sabendo os limites da minha humanidade, Deus quis, por vontade e graça dele, fazer alguma coisa. Então, eu sempre estive envolvido na igreja, nas atividades da catequese, grupo de oração. A música foi uma forma que Deus me inspirou para poder me comunicar. Porque nós sabemos que a música entra em lugares onde muita coisa não consegue entrar. Eu achava muito interessante na minha caminhada que lá nos primórdios da renovação para mim, né, nos primórdios para mim da renovação, aos 15, 16 anos, você rezar, você ler a palavra despertava um incômodo nas pessoas, né? E você cantar em qualquer lugar não tem problema. Você não recebe rótulos e estereótipos por estar cantando nos lugares. E nos lugares que eu digo, nos lugares mais comuns. Inclusive secular, né?
E a música me permitia poder expressar aquilo que eu estava sentindo sem me preocupar, ir além daquilo que eu estava sentindo e me expressar sem me preocupar com os outros, sem causar incômodo e constrangimento. Então eu encontrei na música uma forma de me expressar, uma forma de transmitir aquilo que Deus colocava no meu coração. E assim Deus foi fazendo o que eu digo que é a obra que ainda está inacabada. Eu vivo em constante conversão, nós precisamos todos os dias nos converter. E a música foi me tendenciando, aí surgiram as pessoas loucas como você, que confia na gente, os loucos de Deus que confiam na gente. E aí fui convidado a pregar, fui convidado a levar a palavra. E dessa forma, o cenário de um grupo de oração, né, o espaço de um grupo de oração, é muito propício para manifestar esses carismas, como a música, a oração, a pregação. Então, a renovação carismática me abriu as portas e eu pude expressar o carisma que Deus colocava no meu coração. Mas com o tempo ele exigiu um pouquinho mais de mim, né? Ele exigiu além. Eu digo para você que eu não sei dizer a hora e o lugar. Tem uma canção do Padre Fábio de Mello que diz, né? Eu não sei dizer ao certo como foi, não sei dizer nem a hora, nem o lugar, que Deus usou para me chamar, para seguir a caminhada formativa, para estar no seminário. Mas eu sei que ele foi amadurecendo isso, né? Ele foi amadurecendo isso ao longo do tempo. Tenho 35 anos hoje e eu digo que o chamado com certeza estava antes de eu ser concebido. E ao longo do tempo eu só fui entendendo a voz de Deus, dizendo que vem, segue-me, quero um pouco mais de você. E o pouco mais que ele queria era tudo, né? E tá aí, tô a minha vida para ele. E tô no seminário. Quanto tempo Bora de lá. seminário? Estou no 2º ano. O ano passado eu fiz o propedêutico, esse ano eu estou no 1º ano de filosofia. Eu tenho fora esse, mais 2 anos pela frente com a faculdade de filosofia e mais 4 na teologia. Ah, mas logo passa. Passa. Mas até a gente afirmar mesmo, porque assim, essa bagunça toda dele, ele não é certinho assim não. Para chegar nessa decisão, foram várias situações e várias vezes. Quero falar um pouquinho com você sobre a música, né? Já que é algo que nos uniu, né? Que trouxe você mais para perto, embora assim, Deus já tinha uma história com a gente, né? E a gente só foi desenhando, pintando aquilo que Deus desenhou. O Fábio, além desse grande, não grande tamanho, né? Mas, digo na espiritualidade, eu diria que o Fábio é aquela Betânia que eu encontrei, sabe? Jesus não tinha Marta, Maria e José onde ele ia para descansar, onde ele podia deitar nos ombros. Então, o Fábio eu encontro, sabe? Esse acolhimento entre tantos, mas o Fábio é muito próprio. Não sei se é porque me dá a certeza de que... Como que você vai me entender sem eu querer dizer alguma coisa? O Fábio é sempre assim, ele sempre chega nessa hora. Mas vamos falar um pouco de música, já que você se despontou, né? Como que veio esse primeiro momento a música? Você explanou um pouquinho, mas eu acredito assim que foi na música que você firmou essa intimidade, até mesmo foi através da música e pela música que você conseguiu efetivar e tomar essa decisão de ir para o seminário. Mas até chegar nisso, como que foi? Fala um pouquinho pra gente. O primeiro lugar em que eu cantei na vida foi no casamento da minha irmã. Uma canção que me acompanhou muito, e eu digo que eu cantei para ela a música da minha história, né? Você não vai cantar um pedacinho? Um pouco depois eu fui entender. É a canção Águia Pequena, do Padre Zezinho. Que tu me fizeste Isso, uma das suas criaturas com ânsia de voar. Águia pequena que nasceu para as alturas. E foi o primeiro lugar. E eu sentia que aquilo que eu dizia para você, a canção conseguia falar algo que eu estava sentindo. Porque você é bem tímido, né? Não parece, gente. Aqui ele conseguiu, porque você não tem noção o que virou isso aqui. Ainda bem que o pai não está por perto. Isso aqui antes de ir pro ar. Mas enfim, todo mundo recompôs, todo mundo recentemente. O Espírito Santo ajeitou todo mundo, colocou todo no lugar. A canção me permitia, naquele dia, no casamento da minha irmã, e tecnicamente falando, se a gente for olhar, hoje eu vejo a gravação, tecnicamente falando, ficou um fiasco.
Eu Mas acho, Deus tinha um propósito. eu acho que se eu olhasse os erros e as desafinações daquele dia, eu acho que eu nunca mais sustentaria um microfone. Mas aquilo não me fez cantar no casamento da minha irmã. Me fez expressar algo que eu estava sentindo muito. Poder traduzir em canção a caminhada, a trajetória, que depois a gente passa a entender que não era dela, era minha. E aquilo, todas as vezes que eu me valia da canção, todas as vezes que eu me valia da música, e sou muito sincero comigo mesmo, diante de cantores tão grandes, pessoas com vozes maravilhosas, pessoas que cantam muito bem, como vocês. Ah, tá. Eu estive perto de pessoas com expressões musicais das mais diversas formas. E eu sei da minha limitação como músico, mas eu entendia que a canção consegue expressar o que as minhas palavras não conseguem dizer. Às vezes um balbucio, o Espírito Santo fala em gemidos inefáveis que só a alma consegue traduzir, a alma ligada ao Espírito Santo consegue traduzir. E eu percebia que a canção tem esse poder, que a música tem essa força de falar o que humanamente eu não sei dizer. Então isso que me fisgou, isso que me fisgou. Foi a partir da canção, foi entendendo qual canção, e eu cometi muitos pecados na liturgia por não conhecer lá atrás, foi através da canção que eu comecei a compreender os momentos litúrgicos, né, os momentos da celebração, o porquê que a canção precisa ser daquela forma, o porquê é daquele jeito, que canta daquele jeito. Então, a canção me fez experienciar Deus de uma forma diferente. Então, mesmo que conhecendo a minha limitação musical, eu entendi que a música fala, a música leva a algo que humanamente eu não conseguiria levar. Então isso me encantou muito. Você consegue, eu acho que é isso que nós identificamos quando a gente fala, nós dois, assim, não tecnicamente, porque olhando para nós, mas assim, Deus vê a nossa verdade. Isso. Eu sempre digo assim, tem um ditado muito popular, muito corriqueiro, nos menores frascos estão os melhores perfumes. Não, nos menores frascos estão os perfumes que cabem nele. Então, dentro do ser humano está tudo aquilo que ele consegue trazer dentro dele. E aquilo que transcende, né, aquilo que é de Deus, aquilo que vai além, manifesta na pequenez. Então, a música é isso, pode ser uma canção, por isso que eu acredito que a gente se identifica. Pode ser uma canção simples, um simples mantra, quando a tua alma está ligada a Deus, quando a tua fé está ligada, quando você está em contato com Deus, aquela canção tem um poder enorme. Não a canção. O poder de Deus está naquela canção. Se expressa, manifesta, e passa pela gente. É bem isso mesmo. E qual, assim, como você disse, tecnicamente, assim, Deus foi generoso com a gente e com você mais ainda, porque você pôde viver experiência muito mais ampla e desafios também, porque está à frente, o público conhecendo a nossa limitação, embora a gente queira muito e faz aquilo com a alma, com o espírito, mas a gente reconhece e de repente ter que se expor de uma grandeza, de uma proporção que não é da gente, mas a gente tem aquela vontade de ir fazer e Deus nos põe nessas situações. Eu gostaria que você, assim, ainda eu por falar bastante tal assim, acabo por falar bastante, então isso me ajuda muito na minha deficiência vocal. Mas você é uma pessoa tímida e eu sei, a gente acompanha, né, a gente são amigos de anos, assim, que Deus te proporcionou, assim, um exemplo, um Halel, onde são, como você bem mencionou, que são artistas de nome e que eles merecidamente, mas Deus de repente coloca você lá. Como que você, apesar dos desafios, das dificuldades, porque nem sempre tudo é muito fácil, a gente bem sabe, mas como você lidou com isso e como que você pôde ver, transcender a sua fé e executar essa questão na proporção do que eu acabei de relatar? A gente vive experiências muito grandes, assim. Deus proporciona coisas que a gente não imagina. Como você falou,
eu encontro pessoas que são Betânia para mim, né? Padre Léo sempre dizia nas suas pregações que Betânia é o lugar dos amigos de Deus, né? Essas experiências que eu tive, estando no Halel, por exemplo, no santuário de Lunardelli, lá no santuário de Santa Rita. Estando em vários eventos, luau por aí, acampamento, foi por ter amigos, por ter pessoas com quem a gente divide. E é isso que é legal. A pessoa que não olha a sua capacidade, a pessoa que não está buscando um artista, que não está buscando isso. Eu sempre digo que eu não sou e nunca tive a pretensão de ser artista. Eu quero ser um ministro de Deus, um servo para que ele faça o que ele achar que deve fazer. Estar no Halel, por exemplo, foi uma dessas experiências. Eu estive lá a convite da Andréia Salles, uma grande cantora, né? Eu falo que é uma das maiores vozes da música católica, aquela menina. Ela é linda, maravilhosa, uma potência de voz. Ela sim canta, né, Fábio? Ela vai bater na gente por falar isso, porque é engraçado que fisicamente ela é muito pequena, né? Ela já esteve aqui, meu público conhece ela, Andréia Salles. Ela é pequena, querida. Mas musicalmente falando, e na humildade, ela é gigante, né? Gigante, exatamente. Ela é enorme. É plena. Plena. E eu estive lá a convite dela. Era o programa Farol, o programa que ela apresenta na TV Evangelizar. Estaria com um módulo lá e ela me convidou para estar lá. E estar no Halel foi algo que me marcou muito. Poder pisar naquele solo e levar a música naquele lugar foi algo que me marcou muito. Porque eu via pessoas andando, sabe? Quando você está no Halel, é um local que transitam muitas pessoas. Muitas pessoas passam de um módulo para o outro, sai da capela, vai em busca das pessoas com quem se tem mais afinidade. E aquilo me fazia entender que a gente não pode parar. Que as pessoas vão estar constantemente andando, passando para lá e para cá. No Halel você sabe que enquanto você canta, tem um que está no celular, tem um que está comendo, tem um que está andando, tem um que está passando. Mas a mensagem de Deus precisa ser anunciada. A experiência do Halel me fez perceber que o missionário de Deus, o ministro de Deus, não pode se calar. Nós não podemos ficar se intimidar por circunstâncias à nossa volta, né? Assim como naquele lugar, as pessoas podem passar, podem caminhar e outros podem estar ali na frente. Na minha vida, no meu dia a dia, as pessoas vão passar e de repente vão estar em movimento, vão estar vivendo o cotidiano da vida deles e eu preciso anunciar. Porque numa dessa pode ter alguém passando e naquele momento, naquela hora, a pessoa fala, opa. Exatamente. E às vezes eu pensava muito isso, né? Enquanto eu estava no palco do Farol, eu refletia muito isso quando eu estive lá. Quando eu estava no palco, eu estava munido do microfone, né? Eu tinha toda uma estrutura para poder falar. Como você disse, os amigos que estavam comigo também me ajudavam, me davam suporte para que eu pudesse anunciar, né? Mas e quando eu estiver em silêncio? Como que eu vou ser boca de Deus sem precisar falar? São Francisco diz, em uma das suas experiências com um irmão, que é necessário que a gente evangelize mesmo sem palavras. Até mesmo sem palavras, né? Quando for necessário, fale, dizia São Francisco. Então, eu pensava naquela experiência do Halel assim, como eu vou evangelizar no meu dia a dia e eu vou me evangelizar, porque eu sempre penso que a primeira conversão, isso não é egoísmo, mas eu sempre penso que a primeira conversão que tem que acontecer é a minha. A vocação, o chamado que Deus me fez é para converter a mim. Não que isso não se estenda aos outros, mas se eu não for uma pessoa impactada por aquilo que Deus faz em mim, como que isso vai refletir, né? Então eu pensava lá no palco do Halel isso. Como que através do silêncio, através do vai e vem do dia a dia, eu vou evangelizar? Quando eu descesse daquela estrutura, e aí? Quando desliga o microfone, sabe? É mais ou menos aqui como a gente vive. Quando apagam-se as luzes, dá o pause lá para a gravação, como que a Giza vai evangelizar? Como que ela vai bater um papo de fé no dia a dia? Então, era isso que eu pensava quando eu saí do Halel e me fez refletir muito. Como que eu vou sair daqui e essas experiências? Porque isso passa, Giza, isso passa.
Do mesmo jeito que eu estive um dia no Halel, que estive na Canção Nova, ou em qualquer lugar, eu estou na minha paróquia, né? Sou da paróquia de Santo Tomé, eu paro com o Padre Edson, e ele sempre diz isso, né? Que a gente tem que saber fazer no cotidiano. E isso vai além, né? A gente tem que saber evangelizar no cotidiano. Isso vai além porque sou devoto de Santa Teresinha. A experiência é a mesma quando você vai para um santuário, né, de Santa Rita, Santa Rita? Santa Rita de Cássia, lá em Lunardelli, na qual você também esteve lá e vivenciou. Como que é? É a mesma experiência? Por ser um santuário, também tem a mesma transição de pessoas. É um lugar bem movimentado. Mas algo que eu aprendi em Lunardelli e que eu gostei muito de vivenciar é porque lá tem todos os estilos de pessoas, né? O Halel é mais voltado para um público jovem, embora tinha eu lá, né? Então tem outros que são jovens há mais tempos, né? Mas Santa Rita de Cássia, o santuário me fez ver que as pessoas acreditam e assim, ela é a santa das causas impossíveis. Dá para você entender porque ele foi para lá, né? Mas tudo bem. Ela é a santa das causas impossíveis. E aí, estando lá e vendo que as pessoas sabem que somente o céu pode fazer o impossível, me deixava muito feliz. Olhar para as pessoas e saber assim que as pessoas veem que diante dos médicos dizendo que não pode fazer mais nada, porque a gente sabe que pessoas desenganadas pelos médicos, os familiares vão até lá, e aí você vê aquela expressão, aquele desejo, aquela busca, e isso afaga o coração da gente, porque a gente começa a entender que as pessoas sabem onde buscar. As pessoas que estão ali e recorrem à intercessão de Santa Rita de Cássia e, consequentemente, o auxílio de Deus, né, para que ela possa recorrer aos céus, para que essa pessoa atinja a graça, a gente entende que as pessoas sabem de onde vem a força. Então, isso me fazia pensar, olha, Fábio, você está na casa da santa das causas impossíveis. Então, você sabe que o teu impossível, você só pode recorrer a Deus. Que muitas vezes a gente vai por caminhos, por atalhos, né? Por veredas, pega estradinhas. A gente é ansioso, nós somos ansiosos, a gente quer tudo em cima da hora, né? Então, do nosso jeito, do nosso jeito. E a gente começa a buscar em outras coisas, e eu falo isso por mim mesmo. Nós buscamos muito em caminhos terceiros, né? E aí ver aquele povo, e o povo de Santa Rita, que vai a Santa Rita de Cássia, eu digo que tem uma cara do povo de Deus, né? Uma fé do interior, aquela piedade popular, eu gosto muito disso, gosto muito dessas expressões, me identifico muito com isso. Então, estar no santuário me ensinou muito. E muitas pessoas acham que quando nós estamos nesses lugares, quando um missionário pisa neste lugar, é buscando projeção, é buscando... Não, estar em Santa Rita de Cássia me fez aprender hoje, para a minha caminhada vocacional, coisas que eu não sabia, coisas que hoje, quando eu paro para pensar e olho que todas as pessoas dentro de si têm algo que chama para Deus, eu me recordo muito lá do Santuário de Santa Rita de Cássia. Quando eu tenho uma conversa, você dizia lá no começo, né? A gente brinca que eu não atendo confissão, né? Eu não sou padre. A gente não dá absolvição. Mas a gente bate muito papo de fé. A gente bate muito papo de fé. As pessoas trazem particularidades da vida dela que a gente não imagina. Primeiro, que não sou digno da confiança. E segundo, que a gente se vê num momento que você não sabe o que fazer. Da fragilidade da pessoa. Na verdade, quem acaba curando, dando alívio, é a própria pessoa. Porque ela vem com aquela fé, com aquela devoção, a gente só escuta, ela acha que a gente fez alguma coisa. E o local, estando lá em Santa Rita, a gente consegue aprender que a gente pode dar da gente aquilo que nós somos, aquilo que nós conseguimos ser, emprestar um ouvido, emprestar um tempo, emprestar... A última coisa que eu pensei lá era em levar a canção, levar a mensagem, estar lá com o estereótipo de músico e de pregador. Eu estava lá como filho de Deus, que quer partilhar aquilo que é, aquilo que consegue ser. Que quer viver a mesma ideia. Isso. E falando nisso, tomando um gancho, a gente sabe... E mesmo que você não saiba, agora vai saber. O Fábio, ele é dono de uma música que por muitos anos ele, não sei se ele vai querer falar,
mas por muitos anos ele relutou com essa música, desacreditou da música, e eu penso que em algum momento até desacreditou que isso pudesse ser possível, e de repente eu acho claro que você canta um pedacinho também, essa música chegou até as mãos do João Paulo, e João Paulo, nosso irmão aqui da comunidade, e disso ele fez de uma coisa que estava ali escondido. Eu acho que esse que é o bonito da nossa amizade, dessa aproximação, daquilo que estava ali escondido, algo precioso, mas não tocável, não acessível, e ao mesmo tempo um bloqueio, e de chegar na mão do João Paulo aquela música, fazer fluir vários sentimentos e várias situações. Qual é a importância dessa fase, dessa parte? Porque eu sei que teve todo um processo, que não é o caso aqui a gente falar, mas eu acredito assim que foi um trabalho, uma junção de trabalho até mesmo de quebrantamento, de resistência da tua parte, de algo tão precioso que estava ali guardado e que de repente de uma conversa explodiu, e dessa explosão que veio a ter clipe, gravação, eu vejo assim que tornou para o teu ministério algo assim leve, algo que começou a florir de um deserto que precisava ser florido, mas ninguém quis ir lá plantar. Fala um pouquinho dessa história, dando uma moralzinha pro Joãozinho, né? A canção é Morada. Eu escrevi ela, tinha mais ou menos 15 anos, 15 para 16 anos, e foi algo que fluiu num domingo, onde nós ensaiávamos numa capela, estava eu e um amigo meu, o Paulo Vitor, e não veio ninguém para o ensaio. E aí, ali ele ficou tocando, eu não sei tocar nenhum instrumento, né? Na cabeça, né? Que aquele dia que você tocou o violão na minha cabeça, eu pensei que esqueci. Eu não sei tocar nenhum instrumento. E aí a gente ensaiando lá, passando umas coisas, veio uma inspiração e escrevi, ele musicalizou. E passou dali, ficou arquivada há muito tempo, dos 15 aos 30 e todos, né? Nossa, Joãozinho, você foi longe, hein? Cavou o baú. E Morada era uma canção que falava muito comigo. Mas a gente, às vezes, para pensar... Primeiro que eu não tinha pretensão, né? Tinha tantas outras coisas para cantar, tinha tantas outras coisas que caberiam, outras composições, outros cantores. Tinha tanto Vida Reluz, tanto Anjo de Resgate, Padre Zezinho, que eu não estava preocupado em cantar aquilo que eu tinha escrito. E quando o João Paulo viu a canção, foi em uma... Fala João Paulo Camilotti. João Paulo Camilotti. Por favor, tá? O filho, mas que não tem filho no nome, né? Complicados para travar a cabeça da gente. João Paulo Camilotti Filho é o pai. Não, na verdade, meu pai é João Camilotti. Aí. É meu pai que é filho, é João Camilotti João filho. Camilotti Filho. E o Travei. João Paulo é João Camilotti, João Paulo Camilotti. Mas tá perdoado, tá perdoado, tá? É o estresse da gravação, é o medo, tá, gente? Seu João, um abraço. Reza por mim daí. O João Paulo encontrou a canção num domingo, onde nós estávamos. Ela nasceu num domingo, ela foi conhecida num domingo, que é o Dia do Senhor. Uhum. E aí ele gravou um vídeo, eu estava cantando ela. Era num grupo de jovens lá da minha cidade. Pediram que eu mostrasse a canção, né? Ficaram me pressionando, eu mostrei a canção. E aí ele gravou no celular e levou para o estúdio lá em Santa Isabel. Mandou para o produtor lá em Santa Isabel. O Nininho e para o Dichenes, um amigo que agora é amigo meu, mas eu não conhecia na época. E aí o Dichenes falou, traz ele aqui, né, para conhecer o estúdio, para ver como que é. Eu cheguei lá no primeiro dia, eles me jogaram dentro do estúdio, pediram para cantar. O Gerê estava lá, um outro amigo de caminhada, graças a Deus, estava lá no dia, tocou alguma coisinha lá, e aí depois nós voltamos para gravar definitivamente. Você me questionava o que Morada me fez pensar, né? O que a canção me fez pensar, o que abriu, sabe? Nessas coisas que a gente vê, né? Os caminhos de Deus. A gente vê como que Deus age, né? Através da limitação da gente. Aquilo não aconteceu porque eu quis ou porque o João Paulo ou o Dichenes quiseram. Foi porque eles estavam abertos ao querer de Deus, né?
Quando a gente está aberto ao querer de Deus, é aquilo que eu dizia. Não é essa de que nos menores frascos estão os melhores perfumes. Está aquilo que cabe, aquilo que consegue colocar lá dentro. Então, quando eles levaram, eu vi que eles estavam abertos ao querer de Deus, né? E aceitar que a canção poderia ser gravada e poderia ser vinculada é dizer sim, ser grato a Deus, né? Sentir-se grato mesmo, experienciar a gratidão. Então isso para mim foi muito bom, foi algo que me abriu portas, me permitiu conhecer coisas e aí a gente vai entendendo dentro da limitação da gente os desígnios de Deus. Através da canção eu pude viver muitas outras experiências, como por exemplo o Hallel, o Nardelli e tantas outras coisas, tantos outros lugares que nós estivemos. Então foi antes. Sim, Eu inverti, eu achei foi. que tinha sido depois. Sim, eu fui pro Hallel depois de gravar. Ah, Eu fui pro Hallel depois de gravar. E conheci a Andréia bem antes, né? A Andréia eu conheci há muito tempo, mas aí ela aproveitou, porque lá no Hallel tem uma coisa dessa, que tem que ter uma música gravada. Eu não conheço toda a estrutura, né? A política por trás de tudo, política que eu digo, a organização por trás de tudo isso, porque eu estive lá a convite da Andréia mesmo, né? Ah, entendi. Mas Morada me fez conhecer lugares, me fez conhecer pessoas e que me fizeram amadurecer o chamado. Aí por isso que eu digo que a canção serviu para construir algo que hoje eu vivencio. Experienciar coisas que hoje eu vivencio. Então, por isso eu digo que a gente entende parcialmente os desígnios de Deus, né? Totalidade de Deus não cabe na minha concepção humana. Mas hoje eu posso entender que o Fábio que hoje está na caminhada formativa tem outra mentalidade, sabe de outras coisas que antes não sabia. Então eu sou muito grato à família Camilotti, ao seu João Camilotti, filho, eu não errei o nome do senhor agora, seu João, perdoe o nervosismo, e ao João Paulo. O João Paulo eu conheci também pela caminhada, sabe? E foi devo um suco de laranja para ele do Hallel até hoje, e de Hallel passado. Como será que é o plural de Hallel? Tudo bem. Você descobre isso aí, depois você fala. Joga no Google aí, você que está em casa. A hora que der um cansaçozinho, você joga lá no Google e descobre o plural de Hallel, que não vem ao caso. Mas eu conheci ele também nas redes sociais através da busca por conhecer o seu pai também e conhecer toda a missão do seu João Camilotti, querer conhecer toda a missão do seu João Camilotti. Eu acabei trombando com o João Paulo e se tornou um irmão, né? Então, nessas pequenas coisas que a gente vai aprendendo, vai experienciando. Morada abriu portas para mim. Eu quero partilhar também com você. Do João Paulo, daí, num café da tarde na minha casa, né? Tava de casa nova, o João Paulo falou, eu tenho um amigo para ler. Não, eu fui. Foi no dia que eu voltei do estúdio, que eu fui na sua casa. Que eu tenho hábito, né? E o Joãozinho sempre passava em casa e falava, eu tô com um amigo aí, arruma um café. Enfim, e conhecer essa bênção e viver uma experiência que a gente vai relatar também na música, experiência dolorosa que você caminhou com a gente. Mas eu quero, agora não sei se eu pergunto de mim primeiro ou depois das meninas, mas vou falar das meninas porque daí não passa batido. Desse contexto, qual a importância? Assim, a gente viu, a gente já relatou aqui, né, a sua importância na vida da Rose, da Marilza, na nossa. Como que você vê quando uma pessoa que tem toda uma bagagem de vida e de repente uma forma, como no caso da Rose, que eu me lembro mais, que você chegou e conversou com ela, como foi comigo aquele dia, né, na perca da mãe, naquele momento desesperador, e quando também a nossa mãe ainda viva, você naquele momento desesperador, né, de busca pela sua saúde, e ela intensificou as orações, e ela orou muito por você, né, você bem sabe disso. Enfim, como que você enxerga
não você enxerga, mas o que você diria também para essas pessoas que viu em você melhor do que ninguém sabe da sua fraqueza, mas de repente saber que você é o canal de Deus na vida de uma outra pessoa, como que você... Será que dá para tomar água agora? Então, água... Não, esse é o Fábio. Travou, né? Se vira. Primeiro, é que você vai falando, vai passando tanta coisa na minha cabeça, vai passando tantas pessoas... eu me refiro a ela porque, assim, para identificar o nosso público, mas a gente sabe que é uma infinidade de pessoas. E aí vai passando tantas experiências, tantas coisas fortes que a gente viveu. Se você quiser relatar, fica à vontade. Todas essas pessoas, como, por exemplo, a Rose, a Marilza, você, a sua irmã, a Eliane, né? Nossa, tem a Val de Moarama, sim, a Mafalda. Uma falda linda, verdade. Eu lembro de uma pessoa que a Lauriana é lá de Santa Catarina. Então, eu não quero ficar falando porque eu vou esquecer. Pra não ser injusto, né? Eu vou porque tem as pessoas... Gente, é porque aqui a gente... Não é que ele esqueceu, que você não é importante, mas tem que justificar, Fábio. Fala, menino, porque senão elas falam, não esqueceu de mim. Não. É pela pressão aqui, gente, vamos dar um desconto. Mas você que teve essa experiência... muito mais fácil estar com o microfone na frente de um grupo de oração, cantar sem saber a letra, com a Giza na minha frente... Com a Giz na minha frente, sem deixar eu ver a letra, que eu não enxergo muito bem. Aí você vai me dedar até aqui. Puxa vida, eu judiei do C, né? Gente, eu ponho o Fábio em cada enrascada, depois eu vou contar o que eu também te ponho enrascada. Já te fiz cantar com nervo ciático inflamado. No palco, verdade. Numa escada alta. Então Mas eu fui. Mas ela depois foi. até gostei. Mas ela foi. Essas pessoas que você vai falando... eu vou vivenciando um filme na minha cabeça. Porque eu sou uma pessoa devoto de Nossa Senhora, que tem um amor por Nossa Senhora, pela mãe. A Virgem Santíssima é uma mulher espetacular. Ela é plena da graça e ela está onde ela está porque ela realmente é diferente. Nossa Senhora é fora do comum, né? Dispensa comentários. Ela é a mãe de Jesus. Ela só é a mãe de Jesus, né? Que se alguém quiser mais alguma primeiro coisa... sacrário, simples assim, né? Ela é a prometida a escolhida. Ela é concebida... Deus viu graça diante dela. E a tornou plena da graça. Então, eu sou muito devoto, Nossa Senhora tem muito carinho por ela. E ela não tira o meu respeito por Jesus em momento nenhum. Ela só me faz amar cada vez mais esse Cristo. E aí, pensando nessas pessoas, quando eu olhava para a Virgem Maria, eu tinha medo. Quando as coisas começavam a ficar difíceis na minha caminhada, na minha vivência, na minha vida, eu tinha medo de perder pessoas. Eu sempre... Com as atitudes da gente, né? É verdade. Eu tinha medo de perder pessoas pelo que a gente faz e pelas consequências da nossa limitação, né? Porque uma hora a gente vai embora, né? E aí eu pedi a Nossa Senhora que não me desamparasse. Primeiro que eu digo que eu não vivenciei essa coisa de adolescente de sentir vergonha da mãe, do pai. Eu acho que em algum momento ou outro, coisa boba, pode ter passado isso pela minha cabeça, mas eu não me lembro de uma experiência que tenha me marcado, que eu tenha sentido vergonha dos meus pais. Pelo contrário, a minha mãe, a Dona Maria, é magnífica. E agora, falando da Dona Maria, me lembrei da Marli da paróquia, que nós falávamos disso esses dias. A minha mãe é magnífica. É uma mulher que me ensina, ela não é nem alfabetizada. Mas roubando a fala do padre Fábio de Mello, a minha mãe, depois de Jesus Cristo, é o evangelho mais lindo que eu já pude ler. Então, o que eu pedia para Deus é que o que eu conseguia ver de Nossa Senhora na minha mãe, que eu conseguisse ver nos outros, que não me desamparasse. E quando Deus me deu um puxão de orelha e disse, vem, você vai trabalhar para mim, eu pedi, eu vou, só que eu não quero ficar sozinho. E aí ele não me deu só a mãe dele, né? Ele me deu pessoas que representam a mãe dele. Então, resumindo tudo que você me perguntou, é isso que essas pessoas me representam. Essas mulheres que Deus me confiou me representam a mãe de Jesus. Que filho que não quer ter o carinho da mãe, né?
E minha mãe não pode estar comigo todo o tempo. A Dona Maria tem mais 6 filhos para cuidar, vários netos e bisnetos, e tem o meu pai agora, né? Meu pai tem Alzheimer, então exige um pouco mais de cuidados. E mesmo antes, a minha mãe tinha todos os afazeres dela, porque ela funciona em 360 volts, que eu não dou conta de acompanhar. Eles têm rodinha no pé, Tem né? rodinha. É o papaléguas a mulher. E aí, eu sabia que ela não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é Padre Pio, ela não biloca. Então, eu via que Deus fazia com que o carinho da minha mãe estivesse através dessas pessoas. Então, isso que elas foram para mim, mães que não desamparam. Olha o que você me disse, que a sua mãe, no momento de dor, orava por mim. A minha mãe não podia estar lá fisicamente naquele hospital, por exemplo, mas tinha alguém perto de mim fazendo o que ela estava fazendo lá de casa, rezando por mim. Então, a primeira coisa que eu me sinto é indigno, né? E não é pseudo-humildade, né? Não é demagogia, não. Eu me sinto indigno de saber que Deus, em toda a sua grandeza, olha lá de cima e fala, olha, eu vou colocar pessoas. E assim foi sua mãe, assim foi a Val, foi a Rose, a Esse Dona casal Maria. eu Estão esqueci, aqui. como é que é o nome deles? É o Luiz Felipe e a Aline. E a Aline, porque, gente, é impressionante, é mais do que dedicação, mais do que companheirismo, não é porque está na frente dele, mas aproveitando porque está na frente, a gente tem que falar na cara. Mas a gente vê desse casal, é uma devoção, o cuidados que ele tem, que as pessoas, que eles têm para com você, com a tua vida, com o teu ministério, baseado nisso que você falou, não só mãe, mas te deu Sim, irmãos. Quando, é interessante isso, né? Que são pessoas que repartem a responsabilidade comigo, né? Como eles têm mais pessoas, né? Tem várias pessoas que... E assim, é extraordinário. Por isso que eu digo, a maior graça que se for da vontade de Deus que eu chegue diante da presença dele, a primeira coisa que eu quero dizer para ele é obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Porque se um dia eu chegar à graça do céu, é graças à amizade, ao cuidado dessas pessoas. Os meninos que estão aqui, todo mundo. Eu volto a dizer, eu não quero citar nome para não esquecer de ninguém. São muitas pessoas. Então, a missão da gente é alicerçada no joelho de todas essas pessoas. É eles que mantêm a gente, né? São pessoas que cuidam, que estão realmente presentes quando a minha família não pode estar. E a minha família também está presente quando os outros não podem estar. Eu venho de uma casa, João Paulo me entende, de 4 irmãs. E mais 2 irmãos. Mas na sua casa não tem uma mais bonita, o João Paulo tem. Não, eu amo as 4 igual. E eu sou ciumento pelas minhas irmãs. E tenho mais 2 irmãos. Então são pessoas que estão comigo, né? São pessoas que batalham comigo. A minha família, eu olho a diversidade, eu amo ter uma família grande. E aí eu quis que ela ficasse maior ainda. E aí eu quis mais mães, mais irmãos, mais amigos. E eu quis que a minha família ficasse grande. Porque um dos maiores projetos de Deus na Terra é a família. Por isso que o inimigo neste tempo trabalha tanto para destruir a família. A minha e a sua que está aí acompanhando. Porque a família é o maior projeto de Deus. E aí ele sempre coloca pessoas para que a gente não sinta que a nossa família é pequena. Não é pequena. Que a gente tem a sensação de ser vazio. Mas você vai cantar um pouquinho depois, no final, pelo menos de encerramento, que ele vai ter que dar a benção, né? Já ir treinando, que é a hora que virar padre. Mas eu gostaria de, assim, a gente sempre tem se cruzado nesse campo da evangelização. E é sempre muito, apesar que eu judio dele, gente, no tom, sabe? Mas ele sempre gentilmente aceita cantar comigo. Eu não peço, eu só falo assim, ó, vem cantar e ele obedece. É muito bom. E gostaria que você partilhasse, assim, você mencionou um pouquinho. Eu já falei aqui da outra vez, né, da sensação maravilhosa que eu tive, do privilégio que eu tive de dividir aquele palco com você naquele momento tão difícil, né? Porque o Fábio, ele chegou, quando ele disse, a minha mãe estava internada e ele também. E a nossa mãe ali, né, debilitada, o Fábio também, a gente, aquela junção de oração para ver que os dois
saírem restaurados. Mas quando Deus recolheu a nossa mãe, o Joãozinho simplesmente falou, eu vou lá avisar o pai, porque nós dois estávamos ali e a situação tudo acontecendo, e eu fiquei perdida naquele lugar. Né, tinha perdido, e de repente eu não lembrei de ninguém. Ainda a enfermeira chegou no quarto e falou assim, você quer que ligue para alguém, seu marido? Não consegui lembrar de ninguém. A única coisa que eu lembrei, porque o Fábio, um dia anterior, estava num quarto, aí naquele percurso mudaram o Fábio de quarto, só que quando mudaram o Fábio de quarto, aconteceu tudo aquilo com a mãe, e eu só lembrei do Fábio. E o João Paulo saiu, eu fiquei naquele quarto vazio, aquela sensação horrível que, né, já fazem dois anos, né, João? E o Fábio, naquela limitação, ele levantou do leito dele, eu acho que ele escutou eu perguntando, porque afinal de contas ele tinha sido mudado para o mesmo corredor que a nossa mãe. Ele com aqueles fios, tudo de soro, eu não sei, nem sei explicar como foi, que jeito que foi, eu só sei que eu corri, quase derrubei você, né, Fábio? Mas assim, foi um colo, assim, que sempre quando eu sinto falta da mãe, assim, eu lembro daquele abraço. Então, toda vez que eu vejo o Fábio, eu quero abraçar ele, porque aquele abraço foi um abraço, assim, acolhedor, de desespero. Eu acho que desespero da parte dele também, porque, sei lá o que foi aquela hora. Mas também a experiência de ter dividido o palco com você, fazia um mês que a mãe tinha morrido, né? E o Fábio tinha uma apresentação, a gente já tinha agendado e a vida que segue. E ele me deu o privilégio de cantar uma música lá, foi maravilhoso, né? E quantos frutos colhidos daquela noite, mesmo com o nervo ciático, bem na hora de sair para me arrumar, travei, né? Eu acho que devido a todas as emoções que estava vivendo e a responsabilidade de ir para o ministério sem querer ir, mas aí fomos e Deus agiu. E quero agradecer você aqui ao vivo por aquele abraço, por todos os abraços, por todas as vezes que você foi Deus e que a sua voz foi alento para o meu coração e para o meu ministério. Você sabe o quanto que eu te amo, assim. Você sabe que você é minha Betânia e que eu abraço mesmo, eu judio mesmo, porque você me faz a minha alma, conforta a minha alma. Mas, direcionando, voltando o foco, o que você diria hoje? Todas essas experiências, claro, assim, como tantos, isso tudo contribuiu para a sua decisão de ir para o seminário? Ou isso é uma coisa que você, nesse percurso todo, você já tinha esse desejo, não desejo, algo te motivava e você decidiu? Então, como que foi e de que maneira foi essa decisão de ir para o seminário? Como eu disse, eu acho que eu não sei dizer a hora e o lugar. Primeiro, eu que agradeço o carinho e todo o cuidado que a sua família teve comigo naquele momento. É mais um dos cuidados de Deus, né? A gente não... Ali foi uma troca, né? E eu acho que isso foi bem, o que você disse, uma troca, foi bem o que eu tirei dessa vivência. Foi bem o que eu aprendi com essa vivência. Sabe, Giza, dizer que aquele momento foi o momento decisivo para dizer sim a Deus e seguir a caminhada vocacional, eu não sei dizer. Como eu disse lá no começo, eu não sei dizer ao certo o momento, não teve um fato. Padre Edson me disse Padre Edson, nosso pároco, quando eu fui conversar com ele para dizer que eu queria ir ao seminário, ele perguntou para mim assim, Deus abriu o céu, falou voz de trovão com você, por que você quer ir? E aí eu disse para ele que não, padre, eu não vivi nenhuma experiência mística para estar indo, né, para buscar a caminhada vocacional. Eu só sinto dentro de mim da nó na garganta. Ainda bem que é bento, ainda bem que você viu benzer. Amém. Eu só sentia dentro de mim que Deus queria algo mais, né? Aquele momento lá, na nossa troca, na nossa partilha no hospital, foi algo que me ensinou muito. Aquilo me serviu para amadurecer, para olhar realmente,
olha, até quando você vai fugir, né, do chamado de Deus? Até quando, né? A gente se sente vulnerável, né, diante de uma debilidade física, a gente se sente vulnerável e eu me sentia assim, daquela forma, né? Não dava mais para procrastinar o chamado de Deus, porque uma hora o templo do Espírito Santo que ele me concedeu vai embora. Do pó veio e ao pó volta. Mas aquilo serviu muito para amadurecer aquilo que Deus estava fazendo dentro de mim. Sabe, eu lembro da pregação do Padre Léo, gosto muito do Padre Léo, da comunidade de Betânia. Na última pregação dele, Buscai as Coisas do Alto, naquele Hosana, ele disse que ele estava numa cama, já não enxergava muito bem, já estava com o câncer bem avançado, o estágio bem avançado, e aí Deus disse para ele que ele tinha que evangelizar, e ele lembrou da passagem bíblica que dizia: ai de mim se eu não evangelizar. E ele teve que escrever um livro, ampliando a tela um monte para que ele pudesse enxergar. Ou seja, até o último limite da humanidade dele, até o extremo. Naquele dia eu pude entender isso, né? Quando a sua mãe partiu, o João Paulo entrou no quarto, sentou do lado da minha cama e disse assim: eu vou resolver as coisas, que a mãe foi embora, obrigado, agora as orações são por você. E ela também lá de cima vai orar por você. Eu mal consegui levantar e dar um abraço nele, e ele seguiu. Quando eu te ouvi gritando pelo corredor, e isso é muito interessante, porque você dizia: onde que está o rapaz de Santo Tomé? Porque ao perguntar meu nome, um monte de enfermeira não ia saber, né? Eu tinha sido deslocado de um leito para o outro, né? E você perguntou: onde que está o rapaz de Santo Tomé, né? E aquilo me fazia pensar muito, né? Porque depois, lógico, né? No momento a gente não consegue conceber tudo isso, mas depois, olha, você disse tantas coisas que eu fiz, tantos lugares por onde eu passei, pela graça de Deus, que por mim mesmo não estaria nem aqui, mas tantos lugares que Deus quis que eu estivesse, né? E naquele momento de desespero, você só se lembrou de onde eu era. Ou seja, neste momento, tudo que para o mundo é vanglória, no momento de dor, não tem valor. Para a gente aprender que a gente não pode se esquecer, como sempre diz a minha mãe e o meu pai, quem a gente é e de onde a gente veio. Então, naquele momento, quando eu levantei, buscando forças em Deus, a gente não pode dizer sabe Deus de onde não, porque é nele. Deus. Eu ofereci o pouco que eu tinha e você me ofereceu o pouco que você tinha. E era um rapaz de Santo Tomé. Eu tinha acabado de perder tudo, meu tudo. E era o que a gente conseguia, né? Naquele momento. Naquela troca de carinhos era o que a gente conseguia. E naquele momento eu não era pregador, não era músico, eu era o menino de Santo Tomé. Ou seja, eu só conseguia ser aquilo que a minha família colocou em mim, porque eu nasci em Santo Tomé, porque a minha família é de Santo Tomé e porque nós nunca saímos de lá. Então, naquele momento, eu pude experienciar que, ai de mim se eu não evangelizar, né? Como o Padre Léo pôde viver? Ai de mim se eu não conseguir ser um conforto para as pessoas que precisam. As pessoas não precisam de um Fábio músico, de um Fábio cantor, nem mesmo de um Fábio padre. Porque isso só são consequências daquilo que eu que eu respondi a Deus e que Ele quer em mim. As pessoas precisam que a gente seja canal da graça. O problema do nosso mundo é isso. Muitas vezes nós buscamos ser muitas coisas e esquecemos de ser reflexo de Deus. E com isso eu aprendi. E aí eu entendi: olha, meu Senhor, depois que eu passei pela enfermidade, né? Eu tive uma infecção no intestino que me causou muitos problemas, muitos problemas físicos, né? E eu entendi que, poxa, eu vou ficar enrolando até quando? Eu posso, né? Eu posso ir além. Uma maneira de você se doar, porque naquele desespero ainda... o meu desespero foi maior justamente por isso, porque eu cheguei no leito, você também não estava. Eu corri lá no postinho que ficava. Eu falei assim, o Fábio,
Aí o moço falou assim, mas... Aí uma das enfermeiras falou assim, é o rapaz de Santo Tomé, é esse mesmo. Pensa assim, eu me desesperei, porque, eu acabei de perder minha mãe. Meu tudo. E aquilo, por isso que eu falo que você é minha Betânia, porque naquele desespero eu fui e só lembrava de você. E é isso que você falou, nessa hora, adiantou, ali eu não era a filha do João Camilote, ali eu não era a Giza que cantava, a esposa do Sandro, ali a gente era dois seres numa profunda desespero, que no desespero a gente podemos trocar e vivenciar o que selou em nós mesmos, essa vontade de Deus. E que só conseguiam ser um pouco para o outro. Só conseguiam se oferecer um pouco ao outro. Porque não tinha nada... Não. E aí eu pude entender naquilo que você, que todos nós, podemos oferecer um pouco de nós para quando o outro precisa. E para quando o outro precisa e não diz que precisa. Porque eu posso oferecer um pouco de mim rezando na minha casa, né? Posso oferecer um pouco de mim cuidando do outro em silêncio, né? Que tudo aquilo que Deus faz através da caminhada da gente, tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente expõe, é só um pouco, é como se fosse um iceberg, é só uma ponta, tem tanto Porque pra muitas baixo. vezes a gente não precisa sair, porque todo mundo evangelizar, todo mundo cantar. Naquele momento, o que você tinha para me oferecer? Só um ombro. Um ombro que ainda estava todo marcado, todo com sequela. Você não tinha nem uma postura. O que eu podia te oferecer naquela hora? E quão foi importante que aquilo ali foi aquele ímpeto para eu poder enfrentar tudo que nós enfrentamos depois e você estabelecer a sua saúde, porque foi o que aconteceu. É lindo demais, isso é fé. E depois a gente poder cantar as maravilhas do Senhor. Senhor, mesmo que eu roubo tudo a letra. Ai, agora eu quero tomar água. Nossa, falar com um seminarista não dá certo não, tomar muita água benta. As experiências da vida que trava a garganta, pra dá um nó. Veja, é por isso que é um papo de fé, Fábio. É por isso, gente, que eu fiz questão, por isso que eu suportei esperar as demoras dele, mas é nada, é que no seminário, enfim, mas deu tudo certo. Fábio, a gente sabe que aqui a gente teria conteúdos grandiosíssimos. Eu quero que você fale pra gente agora, sei lá, porque senão ele vai começar a chorar, você já vai começar a me dedar, porque ele chega lá na... a gente foi no louvor, ele foi lá para passear e catei ele para cantar. Deus providencia, eu estava ruim da garganta, um frio lascado, não muito bem de saúde, né? Como todo mundo sabe que oscila as questões, estou aí numa luta, numa batalha, agora eu que estou na batalha, pela graça de Deus, conto com as orações de vocês, que além do diagnóstico de diabetes e pressão alta, agora desencadeou também, estou cuidando já de uma úlcera, né, e de gordura no fígado. Então isso exige muito, você sabe, vocês sabem, por isso que muitas manchinhas no rosto, enfim, é tudo com consequências da limitação. E a idade vai chegando também. E eu mal pra caramba, e eu falei, assim, sempre a Laura que tem me dado um suporte, mas aí a Laura falou, ai mamãe, enfim. E tô lá, meu Deus, de repente, naquele frio, eu toda desanimada, quem que chega no louvor? O Fábio. E pela glória de Deus, tivemos domingo lá, apesar que eu fiquei na frente dele, ele não enxergava a letra, judia no tom dele, mas estava firme lá, companheiro é companheiro, né, Fábio? Minha gratidão sempre, o Adriano depois também chegou, enfim, fizemos uma bagunça santa lá e deu tudo certo. Mas, Fábio, que mais assim que você tem colhido, além de tudo isso que a gente partilhou, nessa vocação, porque você tem vivido uma experiência totalmente oposta daquele ritmo que você vinha vivendo, né? A gente bem sabe disso. Como que está sendo essa experiência para você? O seminário tem me permitido vivenciar uma devoção que eu trago comigo há muito tempo, que é a devoção a Santa Terezinha, né? Outra santa? Já não é mais santa. Meu Deus, tem que ser padre mesmo, gente. Até no caminho certo. Santa Terezinha do Menino Jesus, ela descobriu a pequena via para a santidade nos detalhes do dia a dia, né? Nas coisas pequenas. E estar no seminário, nós convivemos com várias pessoas, né? Tanto no propedêutico como agora lá no seminário onde eu estudo filosofia. Você está em Maringá? Estou em Maringá agora.
estou na Casa de Formação São José, meu reitor é o padre Lailson. O Luiz Eduardo teve aqui outro dia, é o mesmo É, o mesmo dele. reitor, nós moramos juntos. Mesmo? Vocês dois no Nós mesmo? moramos juntos. Sangue de Cristo. Amém. Vai. Lá eu tenho conseguido trabalhar isso em mim e com a ajuda dos formadores, né, e a vivência do dia a dia, essa experiência da devoção a Santa Teresinha. Porque aqui, na correria, tirando o cenário de pandemia, que isso é passageiro, né? Sim. Tirando o cenário da pandemia que restringiu o contato, restringiu os eventos, restringiu os momentos de oração, no seminário eu já não poderia vivenciar tudo isso, né? Eu estou lá, eu me dispus a estar lá, e tem toda uma dinâmica própria do seminário, né? Nós não conseguimos sair para retiros e, além da faculdade, tem as atividades da casa mesmo, tem a formação na casa que a gente precisa fazer. Então, lá eu tenho conseguido viver as coisas nos pequenos detalhes, né? A gente tem que aprender a ter paciência, a gente tem que saber que o tempo do outro não é o meu tempo, e por isso que a formação é importante, né? Por isso que um sacerdote deixa o convívio para estar lá primeiro, né? Um seminarista que se dispõe a buscar o sacerdócio, deixa todo esse convívio para estar lá. Porque você começa a reaprender a interpretar as coisas, ressignificar algumas coisas, né? Compreender coisas que você não entendia. Então, o seminário tem me feito vivenciar muito a devoção a Santa Teresinha, porque eu tenho que ficar buscando nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. E uma das maiores experiências que o seminário tem me feito, que a caminhada tem me feito, é essa. É poder buscar nos pequenos detalhes, é entender que a gente é tão pequeno, né? Que a gente é tão pequeno. Nós, bom, digo por mim, né? Eu sinto muita falta, às vezes, daquele convívio, de todas aquelas coisas. Então eu preciso buscar aquilo que Deus me fazia sentir num grupo de oração, aquilo que a gente vivenciou domingo, né, que nós vivenciamos no retiro, eu preciso ver aquilo que eu sentia lá, eu preciso buscar rezando sozinho na capela, por exemplo. Então eu tenho que amadurecer a minha fé. Trazer para a sua realidade de hoje. E o seminário tem me feito me apaixonar cada vez mais pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tenho conhecido a igreja de uma forma diferente, eu tenho conhecido personalidades diferentes da igreja, tem me ajudado a compreender detalhes da igreja. Aí vem Santa Teresinha de novo, coisas pequenas, sabe? Que tem uma grandeza extraordinária que eu não conhecia antes, que eu não sabia antes. Em muitas coisas eu sou leigo, estou aprendendo pela primeira vez, e a beleza de você poder, como ministro, né, como ministro investido, né, poder entregar o corpo de Cristo, você poder experienciar coisas pequenas que têm um significado tão grande. E no seminário todo o trato, que você aprende cada detalhezinho das alfaias, que são o que são, porque são. Você vai lá manusear o missal, que era algo intocável, né? Que a gente achava que era só o livro do padre, que você nunca pode chegar perto, porque a gente aprende isso, né? Uhum. Aí você vai lá, é algo acessível, você vê a beleza, a riqueza da igreja, aí você entende porque depois de mais de 2000 anos ela está de pé. E aí quando você começa a conhecer a igreja, quando você começa a conhecer os princípios da igreja, o que ela acredita, o que ela diz, você entende porque que Jesus disse que o inferno não prevaleceria, as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Porque realmente ela é forte e ela cuida de cada detalhe. E aí no seminário eu tenho aprendido muito isso. Sou muito grato, só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus pode me levar até o sacerdócio. Eu não posso prever, eu não posso predizer isso, mas eu posso dizer que cada dia no seminário tem me feito um cristão melhor. Meu Deus, nós estamos conversando com o Fábio Gomes, ele que é seminarista, músico, de Santo Tomé. Fábio, para a gente fechar o nosso programa e dizer a você assim que da beleza e da grandeza e da importância da sua vinda aqui no nosso programa, eu gostaria que você direcionasse aos nossos telespectadores uma oração ou uma palavra
e que você cantasse um trechinho dessa música que a gente tanto falou aqui, mas que do mesmo jeito que ela possa, do mesmo jeito que ela floriu uma tua vida abrindo portas, que a partir das suas palavras e um pedacinho no teto, emocionada, nem consigo falar. Enfim, faz uma capela aí pra gente, deixar registrado para esses que estão nos vendo e ouvindo, para fechar essa sua participação aqui no nosso programa Papo de Fé. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite, a paciência, né? Deles, né? Porque eu não tenho paciência, que eu vou te socar depois, né? Esperar a gente poder chegar até aqui, obrigado mesmo, né? Agradecer a todas as pessoas que intercedem por nós, por todos os seminaristas, por mim e todos os meus irmãos de todas as casas, né? Não só da onde eu convivo. Eu quero, olhando agora para tudo que a gente vivenciou, para tudo que a gente discutiu, tudo que a gente falou, todas as partilhas que nós fizemos, eu quero dizer como aquilo que a gente falava de Santa Rita, né? Quero convidar as pessoas através desta oração, através desse último instante em que a gente está aqui, se lembrar que acima de nós existe um Deus, que é uma verdade absoluta, que é a resposta para muita coisa e que precisa ser buscado mais, né? Que você que está aí me acompanhando, você que está passando por tribulações, porque todos nós passamos por tribulações, que Deus ainda é a resposta. Que você possa permitir que o Espírito Santo adentre a sua casa, que você possa ser amigo de Deus, como a Giza dizia, que você tenha a sua Betânia em pessoas que te levam para Deus. O mundo precisa de mais amor. O mundo precisa cada vez mais e mais de Deus. E acima de tudo, o mundo precisa reconhecer que somos dependentes da graça de Deus, que somos dependentes de Deus, que tudo aquilo que você busca, todos os pensamentos, todos os direcionamentos que você busca, que está e não está conforme a vontade de Deus, que está em conformidade com a vontade de Deus, né? Está distante da vontade de Deus, com certeza não vão te levar para um lugar bom. Seu João Camilotti, em suas pregações, sempre diz que a nossa vida tem que estar sobre os moldes da vontade de Deus, que a nossa vida tem que estar nos moldes da palavra de Deus. Então, filho de Deus, está esperando o quê? Vai esperar mais um dia para você se curvar, se prostrar e reconhecer a necessidade de Deus na sua vida? Vai continuar andando por caminhos que não te levam a Deus? Como nós aprendemos com o servo de Deus, José Carlos Parra Pires, né? O padre José Carlos Parra Pires, que é da nossa diocese, está no processo de canonização. Onde você quer passar a tua eternidade? Onde você quer viver eternamente? Então, filho de Deus, busca o amor de Deus e viva conforme esse amor que você vai encontrar e que vai deixar se encontrar. Beleza? Morada é um grito de Deus, é um apelo de Deus. A voz embargada agora, né? O nervosismo judia da gente nessas horas. Mas morada é um grito de Deus dizendo: deixa eu chegar no teu coração. Esse é o desejo de Deus. Deixa Ele te alcançar. Deixa Ele alcançar a tua humanidade e fazer acontecer. Bora lá, vamos tentar cantar então? Já que um golinho da água santa. Acho que vou cobrar mais caro dele, é o que mais bebeu água santa aqui. Vai ficar faltando estoque, Joãozinho. É que a gente tem que se hidratar. Ah, tá certo. A gente tem que se hidratar. Muito bem. Bora lá? Vamos. Permita que eu te toque com o meu amor. Deixa-me fazer morada em ti. Saiba, eu te amo como ninguém nunca te amou. Deixa o meu sangue te restaurar. Permita que eu te toque com o meu amor. Deixa-me fazer morada em ti. Saiba, eu te amo como ninguém nunca te amou. Deixa o meu sangue
te restaurar. Amém. Meu Deus, amém. É isso aí o convite. Deixa Deus morar, fazer morada em ti, porque Ele te ama. Acredita nisso, use isso como meta de vida e quando tudo quiser provar o contrário, saiba que Ele te ama e Ele quer fazer morada em ti. E isso não é impossível, né, Fábio? Não. De forma nenhuma. Deus é simples, Ele ama a simplicidade e é na sua simplicidade que Ele vai fazer morada em ti. Fábio, quero te agradecer pela sua presença aqui, agradecer pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua amizade, por tudo que você é e representa para mim, na minha vida e para minha família. Não vou falar pelos meus não, porque eles que se virem falar para você. Mas eu te amo, você sabe que é sincero e a minha gratidão, igual a doutora Vivian esteve aqui também, e ela disse assim que a palavra gratidão, as pessoas banalizaram muito e eu comecei a refletir isso. Então, eu quero dizer que por tudo que vivi e que vivo e que com certeza eu vou viver com você, a minha palavra é gratidão. E por você ter estado aqui, embora ter dado trabalho, enfim. Mas obrigado, Deus abençoe essa missão. Você sabe que a gente ora para que você se torne menos relaxado e um padre decente. Quem convive com ele sabe. Mas enfim, obrigado, meu amigo, meu irmão. Tamo junto sempre. Amém. Te amo, tá? Eu quem agradeço. Ai, que bom. Gente, esse é o Fábio que esteve aqui, seminarista. Também fica aí você que de repente... Ai, Fábio, fala seus arrobas, gente, porque afinal de contas você tem aqui, YouTube, Instagram... Como é que é? Instagram, enfim, deixa aí para o pessoal conhecer a música toda. Tá lá disponível? Tá no Instagram. É só colocar lá, @Fábio Gomes, Fábio F. Gomes. Sabe que eu nem lembro como é que tá. É por causa, diziam que eu não usava o nome do meio, eu coloquei lá, né? Ah, é? É porque era muito grande para escrever na escola, né? Entendi. Mas é só digitar lá Fábio Gomes no Facebook, no Instagram, vai poder encontrar lá. Vai ser uma alegria poder rezar com as pessoas que vão nos ver a partir desse programa. E tem disponível lá que nem seu trabalho, o Fábio cantou muito em acampamentos e agora pelo seminário, não pela pandemia, uns que têm passado por aqui, eles costumam dizer que está meio limitado por conta da pandemia. Como que você está administrando? O seminário não impede você aí em evento? Como que funciona rapidinho? Não. Desde que seja alinhado e não atrapalhe a caminhada formativa, a gente consegue ir, né? Consegue? Mas aquilo que a gente viveu lá para trás tá tudo lá, tá tudo registrado lá, então tá entra lá, procura lá saber um pouquinho do trabalho do Fábio, como ele bem disse, para fazer, tem velório, você prega, né, se precisar chorar, enfim, mas eu acho que vale a pena de repente você aí que agora com as atividades, entra lá no Instagram, manda um direct para ele, de repente você levar ele lá para uma tarde de formação, para cantar na sua missa, no seu velório, e enfim. Se me ligar pro velório da pessoa, eu não vou não. O morto me ligando não dá certo não. Não, mas enfim, o assessor do morto, vamos dizer assim. Então, segue ele lá, acompanhe os trabalhos dele lá, ajude a orar pela vocação dele, porque é isso que nós estamos precisando de padre. Imagina ele formado padre, aí não vai ter como correr de nós. Família, quero agradecer aqui mais uma vez a sua paciência, você ter ficado aí até o final. Mais uma vez, agradecer as meninas, que o Alexandre vai pôr ali no @ minhas roupas, cabelos, unhas, sapatos. E você, principalmente, que tem feito com que a gente tenha tido esse estímulo e viver tudo que a gente viveu aqui nessa noite na pessoa do Fábio, com seu testemunho. Isso é possível porque você acredita no nosso trabalho e sendo assim nós estamos formando o povo de Deus aqui na terra. Logo tudo isso vai passar, logo o Fábio já tá padre, vamos fazer nós já estava tentando negociar aqui ele, o Luiz Eduardo e a gente cantando, João Paulo filmando, vai ser uma missa santa e de bagunça, diga-se passagem. Mas Deus quer isso, quer alegria, porque quando Deus olha lá do céu e fala, veja como Ele se ama. E o amor é sincero, como o nosso amor por você é sincero, é por isso que a gente toda sexta-feira está aqui, o João Paulo está ali, o Alexandre lá, para que você de fato possa beber com nós e vivenciar essa experiência de fé. Um beijo no seu coração e como eu digo sempre, sexta-feira nós temos um encontro marcado no nosso programa Papo de Fé. E eu espero por você. Tchau!